Olá, meu caro telespectador e internauta, seja bem-vindo ao programa Verso a Verso, este espaço reservado a meditarmos na Palavra do Senhor. Hoje, como primeira edição, vamos para o começo, sim, no livro de Gênesis, para conhecermos a Deus e redescobrirmos a nossa identidade, para compreendermos o propósito do homem na Terra. Para esta análise, trago primeiramente um versículo que me chamou muita atenção. É o livro de Juízes, no capítulo 2, versículo 10. E eu vou aqui fazer a leitura. Diz a palavra do Senhor que quando aquela geração tinha se juntado aos seus ancestrais, outra geração se levantou depois desta, que não conhecia ao Senhor e nem as obras que o Senhor tinha feito em Israel. Esta passagem, ela nos leva a acreditarmos que, quando se passa o tempo, gerações podem nascer desligados daquilo que é o conhecimento de quem é Deus. Esta passagem nos revela que é possível se distanciarmos de Deus ao ponto de não sabermos qual é a verdadeira identidade de Deus e qual é a nossa relação com Deus, de tal maneira que viveremos pensando que estamos neste mundo ou neste planeta por acaso ou por mero acidente e não há propósito nenhum na vida. Talvez seja por isto que Moisés escreveu o livro de Gênesis para o povo de Israel. Lembremos-nos que este livro foi escrito no deserto, quando o povo de Israel saía do Egito para a Terra Prometida. Nesta grande jornada, Moisés resolveu reunir o povo para lhe falar sobre Deus. Aquilo que nós precisamos hoje. Porque, por vezes, Deus continua sendo um mistério. E como nós vamos analisar as palavras de Moisés com o povo de Israel, vamos agora abrir o livro de Gênesis, que é para melhor nos situarmos. E iremos abrir o livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 1 e 2, e também iremos ler os versículos 26 e 28, que são muito importantes para compreendermos sobre a criação do universo, ou seja, o começo. Então diz aqui a palavra do Senhor, que no início Deus criou os céus e a terra. Versículo 2, e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a superfície da profundidade. E o Espírito de Deus se movia sobre a superfície das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Este é o processo da criação. E vamos continuando até o versículo 26, que nos interessa. E Deus disse: façamos o homem segundo a nossa imagem, de acordo com a nossa semelhança. E tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e todo animal que se move na terra, e sobre todo o réptil que se move na terra. No versículo 28, então Deus abençoou e Deus disse: sedes frutíferos e multiplicai-vos, enchei a terra e subjugai-a. Tenhais domínio sobre todos os peixes no mar e sobre todos os pássaros no ar e sobre toda coisa que vive e que se move sobre a terra. Uma questão muito importante temos de colocar quando nós lemos
este livro que foi escrito por Moisés? A primeira questão é para quem ele estava a falar ou a transmitir esta mensagem. E por quê? Lembremos-nos que o povo de Israel estava a sair do Egito para a Terra Prometida. E pelo caminho desta jornada, Moisés decide falar com o povo acerca do começo. Esta é uma mensagem extremamente importante. Por quê? Porque é a palavra que vai revelar quem é Deus e qual é a sua relação com a humanidade. Moisés tinha ciência de que o povo estava a sair de um ambiente muito tóxico, um ambiente em que as suas mentes foram lavadas através de mitologias. O Egito, até hoje, é conhecido como um lugar das mitologias, da mesma maneira como a Grécia e outros espaços. Lembrem-se que existiam tantos deuses que poderiam ser categorizados. Existiam os neteros primordiais, que eram deuses associados aos mitos da criação. Havia a categoria dos neteros geradores, que eram os deuses responsáveis pelos elementos da natureza, como, por exemplo, o deus da água, o deus do ar, o deus do fogo, entre outros deuses. Também existia uma categoria de deuses que era considerado de primeira geração, ligado à história do próprio Egito. E também os deuses da segunda geração, que faziam parte da mitologia posterior, a que veio depois. Então, o povo de Israel, ou os filhos de Israel, conviveram com todas estas mitologias. E dado ao tempo em que estiveram no cativeiro no Egito, eles poderiam ter assimilado todas essas culturas, essas tradições, toda esta maneira de pensar. É aí onde Moisés percebe que é importante falar com o povo sobre Deus. E ele começa dizendo que, no princípio, Deus criou os céus e a terra. E esta terra, que era vazia, sem forma, foi ela moldada, ela foi criada, ela foi preenchida através da palavra de Deus. E foi Deus que pronunciou para que cada coisa existisse e na ordem em que as coisas se encontram na natureza. Moisés queria alertar o povo sobre a existência de um Deus soberano, de um Deus vivo, um Deus que era responsável por toda a humanidade. Moisés não queria que o povo continuasse a pensar que era fruto do acaso ou que existia na natureza por um mero acidente biológico, mas que havia um propósito por trás da criação. No versículo 26, ouvimos sobre a criação do homem. E Deus disse: façamos o homem segundo a nossa imagem e semelhança, e que ele tenha domínio sobre os peixes do mar, tenha domínio sobre o gado, tenha domínio sobre os animais rastejantes na terra, tenha domínio sobre as aves. Então Moisés queria que o seu povo conhecesse este Deus e soubesse como nós viemos à existência. Da mesma maneira que muitos continuam a pensar que somos um mero acidente da natureza. Havia um propósito para a criação da Terra. Deus queria expandir o seu território, expandir o seu reino para a Terra. Daí que fez o homem segundo a sua imagem e semelhança. Nos capítulos subsequentes, nós percebemos que o homem não conseguiu manter a natureza divina, não conseguiu manter o autodomínio, não conseguiu manter a sua santidade ou a sua pureza. Desobedeceu a Deus e perdeu a glória, de tal maneira que o domínio lhe foi arrancado.
É esta mensagem que nós queremos fazer chegar a si, que está a nos acompanhar. Que existe um Deus que criou todas as coisas e criou a si. Este Deus, ele irá cobrar pelos nossos pecados. Este mesmo Deus irá julgar a todos aqueles que permanecerem no pecado até a sua morte. Mas ele nos dá a oportunidade de nos arrependermos e nos direcionarmos a ele. Deus quer que nós vivamos como filhos legítimos dele, a partir da imagem e semelhança no nosso caráter, na nossa maneira de ser, na nossa maneira de pensar e no amor. Portanto, o propósito de Deus de estabelecer o seu reino sobre a terra, este prevalece. Eu e você somos parte deste propósito e esta é a nossa missão de continuar a expandir o reino de Deus. Hoje, o reino não é físico, mas ele está dentro de nós. Quando você aceita que Cristo entre no seu coração, você está a convidar o reino para dentro de si e está a adquirir e a assumir aquilo que é a natureza divina. Passa a ser governado pela lei do Senhor. No livro de João 3,16, nós ouvimos a mensagem de que Deus amou tanto o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que não julgasse o mundo, mas para que quem cresce nele pudesse ter a salvação. Esta é a prova do amor de Deus para com o mundo. Não quis destruir o mundo, mas ganhá-lo através de Cristo. Aqueles que persistirem no pecado, persistirem na desobediência e não se reconciliarem a Deus, ao morrer, não tem outra opção senão ir ao fogo infernal, ou seja, ao fogo de enxofre que é prometido para aqueles que morrem sem Cristo Jesus nos seus corações. Ninguém sabe quando que o dia chegará, mas como os outros que já adiantaram, o nosso dia chegará. E não queremos que esse dia chegue enquanto estamos distantes de Deus. Se você quer conhecer esse Deus, está arrependido dos seus pecados e quer aproximar-se desse Deus, então levante as suas mãos e faça esta oração comigo. Diga: Senhor Jesus, eis-me aqui, ouvi a sua palavra, reconheço que sou pecador, estou arrependido das minhas ações, estou arrependido dos meus pecados. Senhor Jesus, receba-me como seu filho, perdoa os meus pecados, lava os meus pecados, apaga o meu nome do livro da morte e reescreve o meu nome no livro da vida. A partir de hoje, eu quero te seguir e fazer a sua vontade. Faça-me uma nova criatura para a salvação com os santos. Amém. Nós nos encontramos no próximo programa para continuarmos a perceber qual é o verdadeiro propósito do homem na Terra.